Eu queria dar parabéns para muitas outras pessoas que mandaram pra gente, por exemplo, Silas, a Kushina, que falou de Náusica, ela tá lá no Japão, o cara que falou do Tenjo Tenge, que eu agora esqueci o nome, que foi uma das melhores produções e muito bem argumentado também. Salve, salve povo do YouTube, assim como Fábio Urso, Leonardo Kitsune e demais integrantes do VideoQuest. Aqui é KZK8888 com mais um vídeo para a promoção FanQuest 2. Sim, eu fui o cara do Tenjo Tenge. Mas vamos direto ao assunto. Mangás, animes e futebol. Essa é uma recomendação a todos os brasileiros apreciadores dos quadrinhos japoneses. Aos que acham que a mistura não combina, ou aqueles que não são muito chegados à adaptação com o gênero esporte, e até mesmo os que não gostam do jogo. Querendo ou não, gostando ou não, em 2014 o Brasil vai parar por causa desse esporte. E por que estou falando isso? Pois agregar mangás e animes com o futebol é uma mistura que pode dar muito certo. Pois mesmo se você não gostar de futebol, é possível você criar um interesse após ler um mangá como este. Uma obra diferenciada que comprova excepcionalmente bem que tal união dá certo. E estou falando de Giant Killing, ou Giant Killing. Giant Killing é uma obra de Masaya Tsunamoto, ilustrada por Tsuiton, sendo publicada pela editora Kodansha na revista Weekly Morning. Começou a ser lançada em 2007 e continua até hoje, somando 27 volumes e recebendo uma adaptação de anime em 2010, que acabou se encerrando de maneira incompleta no 26º episódio. Enfim, mas o que tem de mais em Giant Killing que me chamou tanta atenção? Bom, primeiramente posso afirmar que de todos os mangás de futebol que já dei uma olhada, este é o mais realista, digamos assim. A começar que não há nenhum chute da gaivota ou do dragão flamejante Super Mega Blaster que cospe fogo. Pois é, diferentemente de Super Campeões ou Captain Tsubasa, Giant Killing não contém nenhuma bizarrice, nem destrói as leis da física, o que já aproxima bastante da realidade. Outro ponto bastante positivo da obra é a sua trama e a maneira com que ela se desenvolve. A história se inicia na Inglaterra, onde dois agentes japoneses de um clube chamado East Tokyo United saem à procura de um ex-jogador que fez muito sucesso no passado jogando pelo clube. Para a surpresa deles, Tatsumi Takeshi estava numa pequena cidade, trabalhando como técnico de um clube amador. O mais impressionante era o fato dele ter levado East Ham United até a quarta fase de um torneio tradicional inglês chamado FA Cup, derrotando times profissionais, inclusive um da segunda divisão. Numa equipe em que o atacante é também um padeiro, os meias são cozinheiros, os defensores jornaleiros e o goleiro um taxista, este era um feito milagroso. Os dois agentes assistiram à eliminação do clube de Tatsumi contra o Portsmouth, clube da primeira divisão, inclusive na vida real. Contudo, a derrota fora de apenas 3-2. Dessa forma, Tatsumi foi convidado para ser técnico da equipe japonesa, apelidada de ETU, iniciais de East Tokyo United. O problema era que o clube estava numa crise profunda, perdendo jogo após jogo. Além disso, Tatsumi, com seu jeito preguiçoso, teria que superar as duras críticas da torcida organizada do time, pois eles o consideravam um traidor por ter saído do clube ainda nos tempos de jogador. Bom, o natural é pensar que com a chegada do novo treinador, o ETU logo começaria uma grande reação, vencendo vários jogos até conquistar diversos títulos. Mas está aqui o que mais me surpreende nesta obra, e é justamente o fato dela ser imprevisível. Sabe o homem que disse que o futebol é uma caixinha de surpresas, e Giant Killing, com sua imprevisibilidade, retrata essa característica como ninguém. Demora para Tatsumi conquistar sua primeira vitória, e quando consegue, logo ele empata, depois perde, e aí vence novamente, e quando parece que vai deslanchar, são derrotados, e quando jogam bem, não vencem, ou vencem quando jogam mal, e vice-versa. Não há uma uniformidade nos resultados dos jogos, e é por isso que a obra é emocionante. Afinal, é também por isso que o futebol é emocionante. Eu inclusive chego a comemorar os gols do ETU lendo o mangá. Sobre as personagens, no clube existem jogadores com características bem definidas, como o capitão Murakoshi, um cara sério, um verdadeiro líder. A jovem promessa Tsubaki, altamente veloz, considerado promissor, porém que também nunca se sabe quando ele jogará bem ou não. Há também o mala do camisa 10, Dino, além de outros como Sera, Kuroda, Morikawa, Akasaki, etc. Ok, muitos devem considerar o técnico altamente carismático Tatsumi Takeshi como protagonista da história. Contudo, acredito que isso não seja verdade, pois novamente reforço que Giant Killing é diferente. O principal não é o atacante, nem o craque, nem o capitão, nem mesmo o técnico,
mas sim o clube de futebol East Tokyo United. A razão disso é o fato de o autor sempre centralizar a equipe dentro da trama. Sim, ele mostra os jogadores, a comissão técnica, os torcedores e inclusive demonstra particularidades de cada grupo. Porém, o autor também enfatiza que o clube de futebol é a união de todos estes elementos e que quando estes estão em harmonia, o clube passará a ser grandioso. Mesmo assim, não é nenhum absurdo considerar Tatsumi Takeshi como o protagonista, porque ele foi o maior responsável por, direta ou indiretamente, amenizar uma crise e unir o clube novamente. Aliás, um dos aspectos mais interessantes nele era o fato de que só gostava de treinar equipes ruins, pois para ele, um ser apaixonado pelo futebol, a maior emoção que tal esporte pode causar é a do momento em que um clube pequeno derrota outro muito maior, ato nomeado como Giant Kirin. Obrigado a todos que assistiram ao vídeo. Se gostaram, deem like, se inscrevam, favoritem, divulguem, comentem e principalmente não esqueçam de darem uma olhada no anime ou no mangá de Giant Kirin. Novamente obrigado, VideoQuest, por realizar tal promoção e sayonara.